Nada parece mais antigo e ligado a um passado imemorial do que a pompa que cerca a realeza britânica em quaisquer cerimônias públicas de que ela participe. Todavia, segundo um dos capítulos deste livro, este aparato, em sua forma atual, data do século XIX e XX. Muitas vezes, tradições que parecem ou são consideradas antigas são bastante recentes, quando não são inventadas. Assim, se inicia a apresentação do livro A Invenção das Tradições, do historiador britânico Eric Hobsbawm. Bom dia, gente querida. Bom dia mesmo. Um abençoado domingo para você, para todos e todas. Paz e bem, gente querida. Como está você? Eu espero que esteja bem. Pois é, tradição, tradução, traição. Bem, hoje vamos falar sobre as tradições e diálogo possível com as espiritualidades. Mais uma provocação aqui, nas nossas provocações de domingo. Espaço para a gente pensar coisas que eu acredito que sejam interessantes para liberar um bocado de entulho e velhacaria que a gente, quando fala sobre caminhada espiritual, a gente tem. São os prévios conceitos que a gente, ao longo do tempo, por conta da tradição, vai colocando. E eu acredito que sejam temas como o de hoje que podem nos ajudar a ter uma vivência da nossa espiritualidade de forma mais tranquila, mais serena, né? Mais em paz com a gente mesmo e com o outro, com a outra. Mas antes da gente começar essa conversa, né, que é, no fundo, uma provocação, não pretendo fechar ou chegar a uma conclusão ou definir, né? É sempre bom dizer isso, porque uma roda de conversa é isso, né? É um diálogo. E vocês têm sido muito generosos comigo, né, nos comentários. Eu adoro ler os comentários de vocês. A forma como os temas, as questões dialogam com algumas pessoas. Isso é muito bacana, sabe, gente? Isso, esse feedback, essa conversa que nos ajuda, né, a amadurecer, inclusive a mim mesmo. Porque não pensem que isso é apenas uma conversa unidimensional, né? Minha para vocês. E de vocês também para comigo. Né? Eu leio os comentários e os comentários são sempre muito generosos. E mais do que generosos, eu acho que perspicazes. Alguns são bem acentuando questões que são da minha caminhada espiritual e também da de vocês. Bom saber que a gente tem, né, essa empatia, essa conexão dentro do mesmo tempo e espaço em que nós estamos e que a gente, com isso, mutuamente se enriquece. Aos comentários, meu muito obrigado mesmo, gratidão mesmo. E por falar em comentários, né, pedindo para que vocês comentem, também que vocês curtam, compartilhem este vídeo nas suas redes sociais, semeiem, né, o paz e bem entre amigos e pessoas que você conhece, que vocês acham que seja interessante essa conversa, esse bate-papo. Curta, dê o seu like, né? Isso ajuda a
o vídeo dar relevância e também outras pessoas, o YouTube apresentar esse vídeo a outras pessoas que ainda não conhecem o canal Paz e Bem. Tá certo? Se você não é inscrito, não precisa nem dizer, né? Se inscreva. Tem um sininho aí também para você receber as notificações. Dê uma clicada nele. E aí você vai, quando sair uma programação nova no canal Paz e Bem, você ter acesso. Se inscreva. E, se você quer, se você puder, né, faça a sua assinatura solidária. Nos ajude. Colabore com o canal Paz e Bem, com a manutenção do canal Paz e Bem. Temos pessoas que trabalham aqui no canal Paz e Bem para manter o canal sempre em funcionamento. Aos assinantes, às assinantes, meu muito obrigado, nosso muito obrigado. E se você quiser, puder, tem aqui, ó, na descrição, eu coloco sempre um texto de apresentação sobre o vídeo. Aí tem um link para você fazer a sua assinatura solidária. Faça. Colabore. A gente não tem membresia, então é a forma de vocês nos ajudarem. Tá bem assim? Muito obrigado desde já. Pois é, tradição, tradução, traição. Bem, quando ainda estudante do curso, né, de História na Universidade Federal Rural de Pernambuco, na graduação, eu tive contato com Eric Hobsbawm, e particularmente com esse livro fabuloso, que é A Invenção das Tradições. E Eric Hobsbawm, ele coloca uma coisa que de tão óbvia, a gente não percebe. E o que é? É a ideia de que as tradições, elas não são eternas. Elas surgem em determinada época, em determinado local, em determinado momento da história, em determinado local geográfico, parte de comunidades, pessoas. Tradição é sempre invenção. Isso é bom? É ruim? Não, nem uma coisa nem outra, né? Elas são assim, tradições são assim. E dentro da caminhada espiritual, há grandes tradições, há grandes, né, vamos dizer, grupos, né, que se dizem salvaguarda dessas tradições antigas. O cristianismo, né, tem a sua história, né, nasce num determinado momento do tempo, no espaço, se constitui, se cristaliza dentro de uma dogmática, dentro de um ritual, dentro de uma liturgia própria. Assim também outras tradições orientais, não é? Isso é bom? Isso é ruim? Não, isso é assim. E é bom que a gente perceba as coisas como são. E a partir daí a gente deve, não é, lançar sobre essas tradições um olhar crítico. E quando eu falo de tradição, e é uma questão que a gente precisa compreender, que as tradições não são só os ritos e as liturgias. Particularmente aquilo que Hobsbawm vai, com muita ironia e humor britânico, pesquisar, né? Lançar luz, particularmente sobre as cerimônias de coroação dos reis, que parecem evocar, né, a Guilherme, o Conquistador, né? Mas, na verdade, é tudo
uma invenção do século XIX e do século XX, que na verdade remete a uma afirmação de um império, de uma monarquia que se consolida como um império mundial e que por isso precisa de toda uma liturgia, um ritual para se explicitar isso. Ou seja, isso que se toma como uma longa tradição, algo que aconteceu desde tempos imemoriais, foi inventado no século XIX, século XX. Né? Às vezes até para as câmeras de televisão, para os rádios, para as transmissões. O visual vai dizer isso. Né? Assim como aquele saiote que os escoceses usam, né? O kilt. Não tem nada de Highlanders, né? De terras altas, as coisas de os escoceses tocando gaita, de fole, lá desde a Idade Média. Não, isso é algo bem recente também. Viu? É algo bem recente. Bem, mas tudo bem, reverendo. A gente está falando de tradições, do costume, das liturgias, dos cargos, das nações, mas as tradições religiosas também são assim. As tradições que a gente acha que são, né, milenares, seculares, se a gente lança um olhar, né, sobre a história delas, vê que no máximo chega ao século XVIII, XIX. E aí se toma como algo que é, né, tradicional. E quando eu falo de tradição, eu falo não só da liturgia propriamente, né, liturgia religiosa, mas eu falo também na palavra, na Bíblia. É muito curioso ver, não é, particularmente entre literalistas, fundamentalistas religiosos, a percepção de que a Bíblia, o texto sagrado, nos foi dado e que tudo é muito claro, ali como palavra de Deus, tudo está estabelecido, tudo está clarificado. Mas o que eu percebo e o que se percebe hoje, numa análise crítica, é que são interpretações sempre. Que os textos, eles nascem dentro de um contexto a partir de um pretexto de uma determinada comunidade. Volto a dizer, isso é ruim, isso é bom? Não, não. Mas que a gente tenha sempre diante de nós isso. E de como, né, a teologia, se é que a gente pode dizer isso, episcopal anglicana gosta de dizer, é essa ideia de palavra de Deus busca, né, consolidar uma tradição que, na verdade, ao longo do tempo, foi se transformando. Hoje, o conhecimento sobre os textos originais da Bíblia são melhores do que se conhecia há 200 anos, 100 anos atrás. Quando Lutero, né, ele traduz a Bíblia para o vernáculo alemão, para a língua alemã, o Tyndale para o inglês, o que os textos e o conhecimento que eles tinham do grego e do conhecimento daquela época, dos contextos linguísticos daquele tempo, eram muito inferiores ao que hoje nós temos. Que tradição é essa? Que coisa
é essa que você se apega para dizer que ali é a palavra de Deus? A gente pode dizer com muita serenidade que a Bíblia contém a palavra de Deus. Há na Bíblia termos, trechos, momentos verdadeiramente inspirados. Tão revolucionários que a gente até hoje nos escandaliza, não é? Quando, por exemplo, Jesus conversa com o samaritano, quando Jesus diz que os publicanos, né, os cobradores de impostos e as prostitutas nos antecederão no reino. Isso é tão escandaloso para ontem e para hoje que verdadeiramente é um texto inspirado. Mas há coisas que são próprias do tempo e do contexto. Por isso a gente vai jogar fora? Não. Isso nos ajuda a olhar o passado e olhar a história e a espiritualidade daquele povo e conhecer a espiritualidade daquele povo até para que a gente assuma o nosso caminho. A gente precisa, como Eric Hobsbawm bem percebeu, que as tradições são todas elas humanas. Elas nascem, não é, de uma busca, de uma caminhada pessoal, coletiva. Por isso são importantes. Todos os textos sagrados, aí, né, o professor Pedro de Lima Vasconcelos, nas segundas-feiras aqui no canal País Bem, apresenta, né, os textos sagrados de diversas tradições religiosas, de povos diferentes, e são sempre todos muito enriquecedores. Mas são sempre textos. E, como textos, criações humanas. E o olhar que nós temos hoje é o olhar que nós temos hoje, de pessoas situadas no tempo e no espaço. Como é que a gente traduz esses textos hoje? Essa deve ser a pergunta que a gente faz. Quando Lutero deu o livre acesso, né, o livre acesso às escrituras, essa é um grande, né, a livre interpretação dos textos sagrados, ele não queria que cada um interpretasse da sua maneira. Ele queria que as pessoas começassem a questionar uma tradição que havia de interpretação e que era canonizada e que era estabelecida e dogmatizada, que não podia ter crítica, que não poderia levar aquilo que qualquer pessoa faz hoje, e é muito saudável que faça, questionar no texto sagrado aquilo que é próprio de uma cultura, de um momento histórico, de um momento de um lugar geográfico. Quando a gente pega textos da nossa infância, a gente pode encontrar, né, nesses textos pessoais coisas muito interessantes, intuições e visões muito pessoais. Quem tem um costume como eu de escrever, não é? Tem textos dos anos 90 e eu olhando hoje, alguns eu acho muito engraçados, muito curiosos, alguns inspiradores. Eu mudei, o mundo mudou, as circunstâncias mudaram. Aquele menino que havia escrito aquele texto, não é? Não é mais. Graças a Deus, não é? Que bom que envelhecemos, nos tornamos outros, desenvolvemos novas percepções, adquirimos novos conhecimentos. Assim, o povo de Deus também foi. A Bíblia é um livro sagrado nesse sentido.
Porque é a história de uma caminhada de um povo e de como, ao longo da história, esse povo foi experienciando essa experiência de Deus. Mas isso não quer dizer, longe de mim, que é a última palavra, a definitiva e assertiva. Porque nem mesmo o texto original grego é transparente, claro, né? Unívoco, como a gente gosta de dizer. Mesmo aquele texto lá, ele sofre, diante do nosso olhar, traduções, traições. E a gente trai o texto ainda mais quando a gente estabelece o texto sem levar em conta o contexto e o pretexto de que ele foi escrito. O Evangelho parte de um pretexto maravilhoso, de um Deus de amor que se esvazia e se entrega, se debruça diante do seu povo, e o sofrimento e o silêncio, né? Para quebrar o silêncio desse Deus ao longo da história e poder falar, e poder dizer, e poder transmitir. E através disso, e através desse ato amoroso de anúncio de uma boa nova para todos e todas, não mais para aquele povinho circunscrito, mas para todo mundo, que sara, que cura, que ajuda, que sustenta. Por isso, essa tradição é válida, mas só quando aponta para isso. Quando aponta no sinal contrário, é a própria traição completa de qualquer tradução bíblica e qualquer tradição que se arvore a cristã. Mas, reverendo, ao longo do tempo o cristianismo, né, traiu a si mesmo quando apoiou cruzadas, guerras, genocídios, extermínio, escravidão. É verdade, é verdade. Porque naquela época, naquele contexto, as pessoas olharam, leram com os óculos do sistema, né, político, econômico, vigente, estabelecido, as escrituras. E disseram, tá vendo, é por isso, por conta dos filhos de Caim, que consegue a marca, e essa marca tem a ver com a pele, e é por isso que os escravos, os povos africanos descendem, por isso eles podem ser escravizados, porque Deus, que é um absurdo, que é uma traição do texto. Porque o texto, no seu estudo, aponta para outra coisa, diz outra coisa. Porque essa interpretação que legitimou a escravização do povo negro é uma aberração do ponto de vista da, da interpretação. Porque não leva texto, contexto e o pretexto que esse texto foi escrito. Assim outras partes da Bíblia. E é isso que, né, tradutores da Bíblia buscam. E cada vez mais o estudo, né, comparativo de textos, de, de cópias, né, a gente começa a entender melhor. Conhecemos muito mais a Bíblia do que Lutero, quando este a traduziu. Mas é um esforço válido. Tyndale, que traduziu para o inglês, e foi por muito tempo parâmetro para a Igreja da Inglaterra, tinha um conhecimento X do grego. É o que ele tinha na época. Hoje sabemos melhor.
Não quer dizer que daqui a um tempo os estudos avancem. E é bom que avancem. Por isso foi importante, Lutero permitiu o acesso, livre acesso às escrituras e à interpretação. Mas essa interpretação não é o que está na minha cabeça, entende? O que Lutero defendia, e que é perfeitamente válido, é que você possa comparar textos, conhecer, fazer sobre esses textos uma crítica histórica, uma crítica do contexto ali geográfico em que esse povo, daquilo que produziu, para que a gente possa esclarecer, né? Que a gente possa lançar uma luz sobre essa tradição. Perceber até que ponto essa tradição é válida ou não. Essa tradição liberta ou escraviza? Essa tradição traz culpa ou conversão? Essa tradição cria medo, pânico moral? Ou essa tradição me ajuda a ser uma pessoa melhor para comigo mesmo, para com os outros? Há tradições que provocam morte. Há outras que provocam vida, promovem vida. E é dentro desse sentido, gente, que eu gostaria que a gente pensasse hoje. Né? O caminho das tradições é buscar, salvaguardar, né, a história de uma caminhada de um povo que não começou apenas comigo, não parte apenas de mim, que deita suas raízes na história e que eu olho para essa história com um olhar crítico, um olhar questionador, colhendo, né, dessa história lições que acredito que são importantes para mim, para a minha vida, porque promovem vida. Né? As escrituras da Bíblia são memoráveis por conta disso. São importantes por conta disso. Apesar de tanta traição que ao longo do tempo, em nome da Bíblia, né? Daqueles fundamentalistas, daqueles que fazem a leitura unidimensional, uma leitura descontextualizada, produzem. Porque essas leituras produzem morte. Bem, isso é o início de uma provocação. Vamos continuar conversando sobre essas questões de tradição, né? Eu acho que é importante a gente compreender esse sentido e distensionar, às vezes, o nosso olhar sobre não só a tradição cristã, mas as outras tradições também. Eu queria aqui, de público, agradecer, né, a Nazaré Lisboa. Nazaré Lisboa é uma pessoa, uma querida, que nos acompanha nos ofícios ao fim do dia, que a gente tem aqui no canal Paz Bem às 21 horas. Ela deixou um lindo testemunho, uma linda história pessoal dela com a nossa caminhada no grupo de oração. Queria agradecer a ela pelas palavras, dizendo que bom ver, né, nas tuas palavras isso que a gente falava, né? A explicitação da vida que se manifesta em você, diante de um momento muito difícil na sua vida. E de como a reza, né, ajudou a você, assim como um dia ajudou a mim. Nazaré
Lisboa, esse programa Paz e Bem é dedicado a você. E a todas as pessoas que se reúnem às 21 horas no canal Paz e Bem, rezando conosco. Viu? Vem aqui o meu agradecimento, o meu muito carinho pelas suas palavras, seu testemunho no ofício. Tá bom? Grande abraço. E deixo por fim a bênção. Que Deus verdadeiramente abençoe esta semana. Deus nos derrame sobre nós a sua paz, o seu amor. Que Ele nos ajude a fortalecer na caminhada. Recebam todos e todas, sem exceção, as bênçãos de Deus. O Santo Deus e doador da vida nos ensine a reverenciar toda a obra de suas mãos, a louvá-lo em tudo o que fizermos, a tomar parte no trabalho da criação e a viver para a sua glória. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. Paz e bem, gente querida. Paz e bem. Um grande abraço, beijo. Domingo a gente se encontra, se Deus quiser. Paz e bem.